Os últimos resultados de pesquisa sugerem que algo dramático aconteceu no Sistema Solar. Bilhões de anos atrás, uma estrela estrangeira colidiu com nosso planeta natal e chegou mais perto da nossa estrela central do que as sondas Voyager estão hoje. E, de fato, as consequências do visitante estelar ainda podem ser sentidas. Afinal, ele não apenas mudou drasticamente as órbitas dos objetos transnetunianos, mas também influenciou significativamente as luas dos grandes planetas gasosos. Mas como a passagem estelar se desenrolou em detalhes? Por que teve um impacto tão grande na estrutura do Sistema Solar? E que lições os especialistas podem aprender com esse encontro único? Cada vez mais longe, as duas sondas da NASA, Voyager 1 e 2. Quando se trata da questão dos postos avançados mais remotos da humanidade, não há como contornar as mundialmente famosas sondas irmãs. Não é de se admirar. Embora a nave espacial idêntica tenha partido para o espaço apenas em 1977, para coletar novas informações sobre os planetas exteriores do Sistema Solar, elas agora se aventuraram no espaço interestelar. Expresso em números, isso significa que as Voyager 1 e 2 já colocaram uma distância incrível de 24,6 e 20,6 bilhões de quilômetros, respectivamente, entre elas e o Sol. E enquanto as sondas Voyager estão nos dando insights sem precedentes sobre mundos cósmicos desconhecidos, não devemos esquecer que isso também funciona ao contrário. De fato, um novo estudo de pesquisa sugere a conclusão surpreendente de que uma estrela alienígena entrou no Sistema Solar. E ao fazer isso, reduziu significativamente a distância que agora existe entre nossa estrela hospedeira e as sondas Voyager. Mas do que se trata tudo isso? E como a passagem estelar poderia nos ajudar a resolver alguns mistérios tentadores do nosso sistema doméstico? Bem, para entender isso, temos que nos aventurar um pouco no mundo das luas do Sistema Solar. E tenha em mente que elas às vezes exibem características completamente contraditórias. Por um lado, há os satélites, que se comportam como seria de se esperar. Isso inclui a Lua da Terra, que orbita nosso planeta azul. Prograde, ou, em outras palavras, seguindo a direção da rotação da Terra. Mas o ponto principal é que esse esquema não se aplica a todos os satélites do Sistema Solar. Os mundos planetários exteriores, como Júpiter e Saturno, têm um número surpreendentemente grande de companheiros que, para simplificar, se movem na direção errada. E para colocar no termo técnico correto, retrógrados em torno de seus pontos fixos planetários. Em outras palavras, as luas retrógradas orbitam contra a direção de rotação de seus planetas, e geralmente também em órbitas elípticas altamente inclinadas. E os padrões contrastantes da Lua não são de forma alguma equilibrados. Bem pelo contrário. No caso de Júpiter, especialistas contam 71 satélites retrógrados, enquanto o poderoso gigante gasoso tem simultaneamente apenas 16 satélites prógrados. No sistema de Saturno, as diferenças são ainda mais pronunciadas. Aqui, a proporção de luas retrógradas para prógradas é de 100 para 22. De onde vêm as luas retrógradas? Mas qual é a razão para essa constelação inesperada? Bem, em poucas palavras, os especialistas há muito assumem que as luas retrógradas são, para dizer de forma casual, recém-chegadas. Em contraste com suas contrapartes prógradas, esses satélites não se formaram junto com seu planeta, mas sim em uma parte completamente diferente do Sistema Solar. Em detalhes, os cientistas localizam a região de formação desses satélites no remoto Cinturão de Kuiper e, portanto, em uma área em forma de anel além da órbita de Netuno. Os pesquisadores supõem que é aqui que estão as raízes da maioria dos cometas com períodos médios.
E os objetos que mais tarde se tornaram luas retrógradas devem ter sido ejetados do cinturão de Kuiper de alguma forma e caíram na influência gravitacional dos grandes planetas gasosos. Mas o que causou isso? Bem, por muito tempo, os astrônomos apontaram para a migração joviana. De acordo com essa teoria, Júpiter originalmente se formou mais para fora e então gradualmente migrou para dentro. Essa migração só foi revertida pela formação de Saturno, que finalmente estabeleceu o rei do nosso sistema solar, sua órbita atual. No entanto, a passagem anterior não se assemelhava a um passeio tranquilo, mas sim à proverbial tigela em uma loja de porcelana. À medida que Júpiter varria o sistema solar primitivo como uma bola de demolição de grandes dimensões, ele desencadeou uma colisão em massa de incontáveis planetesimais, ou seja, sementes planetárias. Dessa forma, o sistema solar interno foi praticamente varrido, e assim criou o espaço para uma segunda onda de formação de pequenos planetas gasosos, pobres e rochosos. Enquanto sem a migração de Júpiter, poderia não haver nem a Terra, nem os outros planetas terrestres no sistema solar. As luas retrógradas também são consideradas uma relíquia dessa excursão violenta. Infelizmente, no entanto, essa suposição também tem um pequeno, mas crucial, pois não é capaz de explicar todas as propriedades das luas em questão. Por esse motivo, a equipe liderada por Suzanne Fausner, do Centro de Pesquisa Ulick, e colegas da Universidade Holandesa de Leiden, procurou explicações alternativas e se concentrou no sobrevoo próximo de uma estrela estrangeira. Uma visita radiante, com consequências como já mencionado, nosso sistema solar não termina com Netuno. Na verdade, os pesquisadores agora sabem de vários milhares de corpos celestes que se movem pelo reino transnetuniano. Suspeita-se até que existam dezenas de milhares de corpos celestes com um diâmetro de mais de 100 quilômetros. Mas, surpreendentemente, muitos objetos transnetunianos se movem em órbitas excêntricas, que são inclinadas ao plano orbital comum dos planetas no sistema solar. Para descobrir as razões para essas características orbitais especiais, Fausner, junto com seus colegas Amit Govind e Simon Portegues, da Universidade de Leiden, realizaram mais de 3.000 simulações de computador. Nihar, no final dos estudos de pesquisa, cujos resultados foram publicados nos periódicos Nature Astronomy e Astrophysical Journal Letters, foi finalmente concluído que as órbitas estranhas dos objetos transnetunianos poderiam de fato ser devido à influência de uma estrela estrangeira. Os 3 astrofísicos descobriram que isso poderia até mesmo explicar as órbitas de objetos muito distantes, como o planeta anão Sedna, descoberto em 2003. Sedna orbita o Sol em uma órbita altamente elíptica, que o leva a até 1.007 unidades astronômicas de distância de nossa estrela. Mãe como um observador regular. Você sabe, é claro, que uma unidade astronômica corresponde à distância média entre o Sol e a Terra, que é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Mas se você seguir as explicações de Fausner e companhia, os efeitos posteriores dos quartos próximos estelares também podem decompor e decodificar as características de objetos que se movem em órbitas que são quase perpendiculares às órbitas planetárias. No entanto, o mesmo também se aplica a 2008 KV-42 e 2011 KT-19, que se movem na direção oposta aos planetas. Em detalhes, a explicação correspondente assume uma estrela que era ligeiramente mais leve que o Sol. Mais precisamente, estamos falando de uma ordem de magnitude de cerca de 0,8 massas solares. De acordo com o modelo, ele passou em um ângulo de cerca de 70 graus em relação ao plano planetário e chegou significativamente mais perto do Sol do que as 2 sondas Voyager estão atualmente.
Enquanto as sondas Voyager estão agora a 24,6 e 20,6 bilhões de quilômetros de distância de nossa estrela mãe, respectivamente, a visita estelar do Sol pode ter se aproximado de até 16,5 bilhões de quilômetros. Essa distância de 110 unidades astronômicas corresponde a um pouco menos de 4 vezes a distância entre Netuno e o Sol, e estava ligada a uma série de turbulências gravitacionais drásticas. No modelo, as turbulências mencionadas anteriormente lançaram a maioria dos objetos nos confins do Sistema Solar ainda mais para fora ou completamente para fora. Mas, ao mesmo tempo, uns bons 7% dos pedregulhos transnetunianos foram catapultados para dentro. E, embora 7% possa não parecer muito a princípio, estamos falando aqui de até 10 milhões de objetos de 100 quilômetros de tamanho, ou até 10 mil objetos maiores que 1.000 quilômetros. E alguns deles, assim supõe-se, foram finalmente encontrados nas regiões ao redor dos planetas gasosos externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, onde foram capturados gravitacionalmente como luas. Até mesmo a proporção acima mencionada de luas prógradas para retrógradas poderia ser reproduzida com a simulação. Na região de Júpiter, a probabilidade de que os objetos transnetunianos terminassem em uma órbita retrógrada era cerca de 30 vezes maior do que para o caso prógrado. A situação era bem similar no sistema de Saturno, e embora a maioria desses recém-chegados tenha sido posteriormente ejetada de suas novas órbitas, restaram recém-chegados suficientes para estabelecer o grupo atual de luas irregulares. As luas irregulares não são caracterizadas apenas por suas órbitas retrógradas, mas também pelas maiores inclinações, excentricidades e distâncias de suas órbitas. E se dependesse dos cientistas, a verdadeira beleza de seu modelo seria sua simplicidade. Afinal, uma única causa é capaz de responder a tantas questões em aberto sobre nosso sistema doméstico. Além disso, é até concebível que nosso sistema solar nunca teria existido nessa forma sem o sobrevoo próximo de outra estrela vizinha. Outra hipótese empolgante é baseada na abordagem de que há cerca de 4 bilhões de anos, uma estrela do tamanho do Sol passou pelo jovem sistema solar, rasgando uma grande parte da nuvem primordial com ela. De acordo com Faulkner, o disco protoplanetário foi literalmente mutilado no processo, reduzindo a massa da região do cinturão de Kuiper para cerca de 1% de sua massa original. O que era quase uma catástrofe no passado distante é agora uma abordagem plausível para explicar as trajetórias de muitos objetos transnetunianos e a população esparsa do cinturão de Kuiper. E se você nunca mais quiser perder um vídeo nosso, não há abordagem mais plausível do que clicar no botão de inscrição agora. Gostaríamos que você se juntasse à nossa comunidade para que possa se manter atualizado de agora em diante. Até breve.